Queridos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Queridos, eu vou fazer esses videozinhos agora porque a gente vai ficar um tempo sem ter cultos, porque está proibido agora, não só porque está proibido, mas porque a gente tem que se precaver, né? A gente não pode levar na brincadeira isso, achar que porque a gente é crente não vai acontecer nada. Eu não estou acompanhando muito bem essa questão, que a gente vê muita informação, então muita informação também acaba tendo muita informação errada, muito fake, então é complicado ficar vendo todo tipo de informação. Mas, por exemplo, lá na Coreia do Sul, parece que começou por causa de uma igreja, de um pastor de uma igreja gigante lá, que tem milhares e milhares de membros lá, que não quiseram usar máscara, e lá diz que assim, metade da população que pegou esse coronavírus foi por causa dessa igreja, né? Então quer dizer, a igreja que deveria ser o libertador de tudo, como Moisés foi naquela época do Egito, a igreja acaba, dessa época nossa agora, acaba sendo culpada dessas coisas. Deus às vezes, Deus permite acontecer as coisas, para esse tipo de praga, esse tipo de coisa, para que as pessoas se voltem para o Senhor, e a própria igreja às vezes é responsável, né? A gente vê aí no Facebook, o pessoal continua fazendo culto ainda. Então já falaram para não fazer, já saiu até em Votuporanga já, que eu acho que o último culto vai poder até ser domingo. Acho que até domingo ainda pode, parece, também não tenho certeza, que é o conselho de pastores daqui que passou essa mensagem, mas que as pessoas têm que ficar 3 metros de distância uma da outra, né? E 3 metros de distância é uma distância grande, e a gente vê os cultos normais aí, pessoal tudo junto, dando a mão, um abraço. E se vir esse vírus mesmo, igual aconteceu na Itália, ele é muito rápido, e pela proporção que está acontecendo, assim, glória a Deus, na verdade não teve nenhum caso confirmado aqui em Votuporanga ainda, né? Mas também não sei se é verdade também, não sei se estão escondendo as informações, né? Mas enfim, eu vou estar fazendo esses videozinhos, vocês sabem que eu não estou acostumado a fazer vídeo, mas eu vou me esforçar aqui para ver se todo dia de manhã eu consigo passar alguma coisinha. Eu sei que a maioria já está vendo pregações por aí no YouTube, tem pregadores fortes aí, mas nós como igreja local, eu quero estar passando alguma coisa também do coração de Deus para nós aqui. Então esses videozinhos eu vou colocar só no nosso grupo, né, do WhatsApp, do pessoal que é da igreja, do pessoal que já foi uma vez, frequentou, vai estar lá também. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa, pelo menos um amém, queridos. Quando a gente fala amém, o amém quer dizer que você carimbou ali, que você confirmou o que você ouviu ali, e no céu você recebeu para você. Quando você só ouve e deixa para lá, é como se a gente fosse um ouvinte não praticante, a gente não pegou para nós aquela palavra. Então se a gente ouvir e a gente fala um amém pelo menos ali, um glória a Deus, você está confirmando no céu, tanto para os anjos, para os demônios, que você recebeu aquela palavra está no teu coração. Então por favor, pra gente saber que você tá lá, que você ouviu alguma coisa. Então dá o teu amenzinho ali, em nome de Jesus, tá? E eu queria falar pra vocês o seguinte, a gente vê ali no livro de Êxodo, quando Moisés vai libertar, quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó para libertar o povo da escravidão do Egito ali, a gente criou uma imagem na mente da gente de escravo, como aqueles escravos que tiveram aqui naquela época da escravidão dos negros aqui, pouco tempo atrás, né? Então a gente vê aquele pessoal preso, com corrente, levando chicotada, trabalhando ali forçadamente ali, não recebendo nada ali, eles dando ali um pouquinho de comida só para eles, matando, fazendo aquilo. E quando a gente vê os filmes também que passa dessa época de Moisés, a gente vê o mesmo cenário, aquele pessoal trabalhando, escravizado, levando chicotada, sem comida, aquele escravizado mesmo sem direito a nada, né? Que foi tipo comprado, pessoas compradas como um objeto ali. E na verdade, queridos, não é essa imagem real que a Bíblia tem. Como a gente criou já essa imagem na nossa mente, então a gente foca e fica achando que é desse jeito. Na verdade, aquela escravidão deles lá, é que a palavra escravo e servo não tem tradução diferente. Naquela época lá era uma palavra só, era um servo. Então eles eram servos de Faraó. Eles eram servos de Faraó porque como eles já tinham perdido todas as propriedades dele por causa da fome, por causa da seca, venderam os animais, venderam as propriedades deles, então eles tiveram que trabalhar para Faraó. Naquela época, José do Egito tinha comprado
ele tinha armazenado comida e só o faraó tinha comida. José era governador de Faraó ali. E quando ele trouxe aquele povo dele ali, que era na verdade só a família dele, que era do pai dele, o Jacó, que era pai de José, eles eram em 70 pessoas ali que foram morar no Egito ali. E José era amigo de Faraó, ele era governador do Egito ali. E era José que cuidava de todas as finanças dali, ele governava aquilo. Então só ele tinha armazenado comida. Então todos os povos que tinham fome vinham até ele para comprar comida. E, inclusive o povo dele que achou, os irmãos dele que acharam que ele tinha morrido, foram lá e tiveram que comprar comida dele. No fim José perdoou eles, mas resumindo, toda a família de José ele trouxe para morar no Egito, aquelas 70 pessoas. Só que aquelas 70 pessoas foram crescendo, eles eram habitantes ali. O faraó deu uma terra para eles ali, e eles ficaram ali. Só que foi passando anos e aquele povo foi aumentando ali no Egito ali. E foi aumentando, e por fim o povo já tinha esquecido os próximos faraós já tinham esquecido de José, não fazia mais diferença. Aquele povo hebreu ali, o povo escolhido de Deus, estava trabalhando para eles ali, mas eles trabalharam ali a troco de salário mesmo. Quando a gente vê ali na Bíblia, fala assim que eles já tinham perdido a terra, já tinha morrido todos os animais deles, e tinha vendido tudo. Aí eles chegaram diante de José e falaram: nós não temos mais nada, a gente só tem o nosso corpo agora para trabalhar. Aí ele falou: então tá bom, então vocês vão trabalhar e 1/4, se eu não me engano, 1/4 ou 1/5 do que vocês trabalharem, vocês vão dar para Faraó. Quer dizer, uma porcentagem do que eles trabalham. Então o José ia fornecer a semente para eles plantar, e 1/4 do que eles produzissem seria para Faraó. Então essa era a servidão, na verdade. É igual a gente vende o nosso corpo hoje no nosso trabalho. Vender o corpo não é uma prostituição, a única coisa que a gente tem é a nossa mão para trabalhar. A gente às vezes não tem terra, não tem nada, quando a gente não tem um negócio próprio. Então a gente vai lá e vende o nosso serviço, a nossa mão de obra, a troco de um salário, que é o que acontecia com eles, na verdade. E aí, com o tempo, o faraó foi afligindo eles, mas afligindo eles de que maneira? Querendo mais, fazendo eles trabalhar mais e ganhando menos. Então, eles trabalhavam muito para ganhar pouco. Na verdade, era essa a aflição deles. Eles eram açoitados nessa questão deles às vezes não ter dinheiro para pagar o imposto e ser tomado alguma coisa deles. Não muito diferente de nós. Às vezes a gente ganha pouco, a gente trabalha muito e ganha pouco. Aí cobram muito caro na energia, cobram muito caro o aluguel. E se você não pagar o teu aluguel, você vai ser despejado da tua casa. É um açoite isso também. Se você não pagar a tua luz, eles vão cortar a luz da casa. Isso é um açoite também. Então nós estamos vivendo um tempo agora não muito diferente daquele tempo que aquele povo vivia. Então essa libertação que Deus estava mostrando do povo do Egito não é só para contar uma história para a gente de um povo que foi liberto de uma escravidão. É para ensinar para a gente que a gente também tem que ser liberto de uma escravidão. A gente não tem faraó mais, mas a gente tem Satanás que aprisiona a gente no trabalho. E quando Moisés é levantado ali para começar a querer libertar o povo, e Deus manda Moisés ir lá falar com o faraó, ele vai lá e fala com o faraó, e o próprio Deus vai endurecendo o coração de faraó. Mas por que Deus faz isso? Deus é mau de endurecer o coração de faraó? É que no final, Deus teria que ser glorificado. Porque se fosse rápido ali o que Moisés conseguisse fazer, o povo ia idolatrar Moisés e achar que foi Moisés que conseguiu. Porque o ser humano ele quer criar uma imagem para adorar. Ele tem que criar uma imagem. Ele não consegue adorar o Deus invisível. Então Deus foi endurecendo o coração de Faraó ali cada vez mais, em todas aquelas pragas ali, para poder libertar. E conforme Moisés ia falando com o Faraó, no final falava assim: mas Deus endureceu o coração de Faraó. E chega um momento que Faraó pega e fala assim: ó, não, esse povo tá querendo adorar, eu acho que tá tendo muito tempo. Então para de dar a palha para eles e faz com que eles mesmos busquem a palha deles, que na época eles faziam tijolos, que eles estavam construindo para Faraó, né? Então eles ganhavam a palha ainda, para queimar os tijolos. E ele falou: vamos tirar a palha deles e vamos cobrar a mesma quantidade de tijolos deles. Também não muda muito da gente, porque a gente também usa o nosso combustível para trabalhar. Quem trabalha longe, quem trabalha às vezes em outra cidade vizinha aqui, é o próprio combustível que usa. A empresa não dá dinheiro para combustível. A gente usa o nosso próprio combustível. Então, na verdade, é a mesma coisa.
Só que não é palha, é combustível, é gasolina, é álcool. E olha o preço que estão cobrando da gente também. Esse álcool e essa gasolina que a gente abastece também. Metade dele quase é imposto. É aquilo que eles pagavam para Faraó. Então aqueles açoites que eles levavam, nós somos açoitados também. Porque metade do que a gente ganha, se a gente for fazer conta no ano inteiro, também é para pagar impostos também. Então não é diferente essa escravidão. Tá? Eles também tinham casas igual a gente, eles não moravam em senzalas, né? Era casas também. Aí Moisés vai insistindo ali, e esse povo sofrendo, esse povo ainda reclamando. E no final das contas eles conseguem que Faraó, depois daquelas pragas todas, mande o povo embora. Mas ele não deixou o povo ir, ele mandou o povo embora, porque ele não aguentava mais aquele povo, porque estava acontecendo muita coisa ali, muita praga ali. Cada hora era uma praga, e pro final teve a morte dos primogênitos, que inclusive o filho de Faraó morreu. Mas o que eu queria deixar pra gente entender aqui que é o seguinte: qual que era a diferença entre os hebreus, que eram o povo de Deus, e o povo do Egito? Teve vezes, em uma das pragas, quando era das úlceras nos animais, Deus falou para Moisés, falou: o povo de Deus guarda os animais, porque todo animal que estiver fora vai ser ferido. Então ele tinha que obedecer isso daí. Se o animal do povo de Deus estivesse para fora também, eles também iam ser feridos com as úlceras também, iriam morrer também, tá? Mas aí teve outras pragas que não chegou nas cidades, que era de Gozen, que ficava mais o povo hebreu ali. Então alguns lugares eram atingidos com as pragas e outros não. Mas teve lugares que Deus mandou: guarda todos os teus animais, porque senão vai morrer também. Outra coisa também, na última praga ali, na morte dos primogênitos ali, Deus pega e manda eles pegarem um cordeiro, que eles iriam comer aquele cordeiro, que seria Páscoa. Ele explicou como que seria aquela Páscoa ali, como que eles iriam comer aquilo ali, e pegar o sangue e passar nos umbrais das portas ali. E esse sangue seria a diferença, seria o que Deus ia ver ali, na hora que ele falou: vou visitar, e a casa que tiver com o sangue não vai ser atingida pela praga. E eu estou vendo hoje acontecer parecido com isso. A nossa casa tem o sangue do cordeiro? Se a nossa casa tiver com o sangue do cordeiro nas portas, nós não vamos ser atingidos pela praga. Se a gente tiver com o cordeiro na mesa naquele dia ali, não era só os umbrais das portas, quer dizer, os batentes das portas com sangue, eles tinham um cordeiro na mesa também. Então ali eles não entendiam ainda, porque aquela época de Moisés foi muitos anos, cerca de em torno de milhares, mais de 1000 anos ali antes de Cristo ali. Então eles não tinham a ideia do cordeiro ainda, o que significava esse cordeiro. Mas nós sabemos que esse cordeiro é Jesus. Então quer dizer, Jesus estava na mesa junto com a gente ali. A gente ia comer o cordeiro ali e o sangue ia estar na porta ali. Então quer dizer, a casa está coberta com sangue e eu tenho o cordeiro na minha casa. Então essa é a diferença. Essa é a diferença que a gente tem que ter hoje. Talvez Deus está colocando a gente agora, voltando numa situação dessa, para voltar à essência, voltar à origem. Como que a gente estava vivendo? Será que a gente não estava igual eles, escravo? Ah, mas cadê o faraó? Cara, o faraó é o capitalismo, é o nosso sistema. É o sistema que está fazendo a gente ter que trabalhar 15 horas por dia. É um sistema que está fazendo a gente trabalhar a ponto de chegar na hora de ir para um culto, que é 1 ou 2 vezes por semana, não ter força para ir num culto, para adorar. Que é o que o faraó fez com eles. Ó, vamos parar de dar palha para eles, deixa eles trabalhar bastante, que eles vão estar cansados e não vão querer perder tempo com esse negócio de adoração. E hoje está acontecendo isso também, que é o que a Babilônia fez. Qual foi o objetivo da Babilônia? Roubar a adoração das pessoas. E hoje o nosso sistema está roubando a adoração. As pessoas não estão tendo tempo. As pessoas estão acordando cedo e tão cansadas que não dá tempo de adorar, não dá tempo de glorificar o Senhor. A pessoa já pega ali cedo, alguns nem tomam café da manhã, já tem que sair correndo para trabalhar, trabalha o dia inteiro, às vezes trabalho pesado. Tem gente que às vezes tem 2 empregos para conseguir sustentar a casa. Quer dizer, a gente está tendo que trabalhar demais. Esses são os açoites de Faraó. Esses são os açoites de Satanás com a gente. E talvez agora, por causa dessa praga, dessa doença que veio, esse vírus que veio,
fez as pessoas ficarem em casa agora. Não sei como tá vocês aí, mas eu tenho que ficar em casa agora. O meu trabalho, por exemplo, todo mundo sabe que a gente mexe com festa, com artigos de festa. Não vende nada. Então não tenho o que fazer, eu tenho que ficar em casa agora e eu tenho que adorar agora. Agora eu tenho que crer no meu Deus, eu tenho que crer que o sangue está na minha porta e eu tenho que crer que o cordeiro está na minha mesa agora. E talvez você em casa aí agora está desesperado, mas o desespero tem que vir para o ímpio, para aquele que a praga vai atingir. Mas nós que somos cristãos, que temos o sangue nos umbrais e que temos o cordeiro na mesa, nós temos que crer que praga nenhuma entrará na minha tenda. Mas eu tenho que obedecer às leis. Se a lei falar para mim, ó, não é para sair de casa, não saia de casa. Porque quando você desobedece uma lei da terra, você está desobedecendo a Deus, porque Ele fala que toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. A gente tem que obedecer as leis daqui dessa terra, porque é uma desobediência da mesma maneira. Quando você desobedece uma autoridade, seja de um patrão, seja de uma autoridade de governo, qualquer coisa assim, quando a palavra de Deus fala assim, sujeitai-vos aos principados e potestades. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu falei, mas como assim, sujeitai aos principados e potestades? Eu me sujeitar a demônios? O que é isso? Aí eu fui pesquisar o que era, mas os principados e potestades que fala são governos e autoridades, mas aqui da terra. Nessa passagem que eu estou falando é isso. Então a gente tem que se sujeitar às autoridades daqui dessa terra para não ser rebelde, mesmo porque a gente não consegue mostrar a luz de Jesus dessa maneira. Se a gente como crente a gente ficar rebelde em tudo que falam, não vou fazer, não precisa disso, não precisa usar, aqui não estão usando máscara ainda, mas não precisa isso, não tem problema de sair, não tem, cara, o crente não pode ser o motivo de a gente envergonhar o Senhor nessa rebeldia quanto à lei daqui dessa terra. A gente tem que obedecer essas leis, tá? E quando a palavra fala que praga nenhuma chegará à tua tenda, é desde que a gente esteja com o sangue e com o cordeiro na mesa. Lá em Êxodo 11, no 13, vai falar assim, ó, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aí eu queria, lá em 2 Crônicas 7, a partir do 12, fala assim, ó, de noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, quer dizer, se Deus enviar a peste entre o povo dele, o próprio Deus às vezes envia. Então talvez essa questão do vírus, a gente, nossa, mas Deus é mau assim, de fazer esse tipo de coisa. Cara, tem várias passagens que Deus faz, porque talvez, tem vez, que é só assim para o povo acordar e voltar para Ele, e voltar para o Senhor, porque o povo é teimoso. Deus começa a abençoar a gente esquece de Deus muito fácil, né? Aí fala assim, ó, no 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer dizer, o povo que se chama pelo meu nome, quem que é? Aquele que fala que é de Deus, fala, ó, eu sou cristão. Então tá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que ele está falando? Esse povo que é de Deus, não é só o fato de ser de Deus, mas se ele se humilhar, se ele clamar, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar e se converter dos seus maus caminhos. Cara, mau caminho não é só o pecadão, não. Mau caminho é qualquer coisa, é mentira, é trapaça, é falar mal dos outros, é mau caminho. É tudo aquilo que não é luz, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que você não consegue fazer perto dos outros, ou, por exemplo, dentro da igreja, o que você faz fora, que você não teria coragem de fazer dentro da igreja, é um mau caminho. Aí ele fala assim, se você fizer tudo isso, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, a nossa terra vai ficar sarada, nós vamos ficar livre dessas pragas, dessas doenças, dessas coisas que vão assolar a humanidade em geral, que seria o ímpio, né? Até tem uma frase que a gente vê assim, que fala assim, né?
da sombra do Onipotente, né? Porque se eu estou na sombra do Onipotente, nada vai me alcançar, né? A gente fala, o sol nasce para todo mundo, né? O sol é para todo mundo, mas a sombra do Onipotente é só para aqueles que o temem e o amam. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer é andar nos caminhos dele, andar naquilo que ele colocou pra gente como caminho. Mas o que é o caminho? Como é que eu sei o caminho? Com conhecimento. Essa libertação que tinha desse povo do Egito para agora, se a gente for comparar de agora, a palavra em João fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. O que é verdade? Quem é verdade? É Jesus. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Mas ele agora, é através de palavra, ele é a palavra. Jesus já está morando lá com o Pai. Que ele deixou para a gente agora o Espírito Santo para nos convencer de todo o pecado e do juízo, e a palavra dele que é a Bíblia. Então conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conhecer a Bíblia. É a palavra de Deus, é o que ele deixou para nós. A boca de Deus agora é a Bíblia. E essa verdade nos libertará. O que vai nos libertar então? É conhecimento. Não é oração do pastor. Porque senão a gente vai ficar frustrado, porque você vai para a igreja, aí você pede, o pastor, ora para mim por tal situação. Aí o pastor ora, às vezes vai acontecer quando é uma cura, porque a palavra fala que a gente vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Só que às vezes a libertação não acontece, porque a libertação não vem por oração, a libertação vai vir por conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não vai adiantar você ir na igreja, pedir para o pastor orar, aí você volta para casa e continua fazendo as mesmas coisas. Se você está preso, se você está cativo, e se você continuar fazendo igual, vivendo igual, vai continuar cativo. Você está no mesmo lugar, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que mudar o caminho, você tem que mudar a direção. Porque Jesus é o caminho, existe um outro caminho. Talvez o caminho que a gente está andando, que você está andando, não é o caminho que vai te trazer libertação. Então a gente às vezes tem que mudar esse caminho para ser liberto. Então aqui ele continua, né? Aí ele fala assim, estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Aqui ele está falando da casa de Deus que Salomão construiu ali. Mas esse era um templo construído com mãos. Agora Jesus, ele veio, ele falou, esse templo aí eu destruo ele, e eu ergo ele em 3 dias. E até aqueles fariseus, ficaram loucos, mas como assim? Demorou 40 e tantos anos para construir, como que você vai construir em 3 dias? Mas ele está falando do templo, o corpo dele, Cristo morreu, ele ergueu o templo dele, agora ele mora dentro de nós. Agora esse templo, essa casa que Salomão construiu, ela está dentro de nós. Esse templo agora, nós somos rei. Salomão agora somos nós, eu sou rei. Porque a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes. Antigamente tinha rei e tinha sacerdote separadamente. Agora nós somos rei, nós somos sacerdote e nós somos o templo. Nós somos tudo junto agora, tudo num só. Então ele fala assim, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que eu fizer agora. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa. Ele nos santificou, ele nos justificou. Nós somos santos agora. Ah, mas peraí, eu tenho pecado. Como assim eu sou santo? A gente é santo. Todo aquele que é separado é santo. Não está falando de grau de pecado. Está falando de santo. Santo é aquele que é separado. Então eu santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí ele continua no 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi. Ele está falando para o rei Salomão. Mas também serve para nós, porque agora nós somos rei também. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Aí, porém, se vós vos desviardes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes outros deuses, e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada,
todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles este mal. Então tá vendo? Às vezes vem o mal, mas como assim? Deus é mal? Não, Deus não é mal. Deus, ele te deu o livre-arbítrio, ele falou para você escolher. Ele falou: ó, se você andar no meu caminho vai ser de tal maneira, mas se você se desviar, vai acontecer tal coisa com você. Quer dizer, o povo desviou, o povo está desviado. Às vezes dentro da igreja mesmo as pessoas estão desviadas, estão adorando outros deuses. Ah, mas eu não adoro outros deuses. Talvez adoro o dinheiro, talvez adoro os bens materiais. Será que a minha casa é mais importante do que a casa do Senhor? Será que os meus filhos são mais importantes do que o Senhor? É claro que os meus filhos são muito importantes, mas às vezes se eu deixar de buscar o Senhor por causa disso, esses meus filhos que são a minha terra, eles não vão ser sarados. Eu tenho que buscar o Senhor. A palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É todas as outras coisas serão o quê? Os materiais, serão a minha saúde. Agora, se eu quiser ficar buscando só a minha saúde, a palavra fala que os ímpios é que buscam essas coisas, os pagãos é que buscam essas coisas. Eu tenho que buscar o reino. E eu buscando o reino, todas essas coisas vão chegar a mim. A gente sempre fala na igreja sobre Jó. Jó, aconteceu um monte de coisa com Jó. Jó não fez nada para que acontecesse tudo aquilo com ele. Jó não estava em pecado. Tem gente que fala: não, é porque naquela época ele não tinha graça. Cara, a graça de Deus, ela existe desde a fundação do mundo. Porque o Cordeiro, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então a graça, ela já é antes da fundação do mundo. Ela não veio só depois de Jesus. A diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é que o Velho Testamento, ele revela Deus. E o Novo Testamento, ele vai revelar o Pai. Que o povo ficava louco com Jesus, ali os fariseus, ali os judeus, até hoje eles não aceitam Jesus, porque na verdade Jesus, ele veio para revelar o Pai. Eles não suportavam aquele homem ali falar que ele era filho, falar do reino do meu Pai, do meu Pai. Você pode ver que Jesus, ele não vai falar Deus em momento nenhum. Ele fala sempre do reino do meu Pai. Quando ele ensina a gente a orar, a primeira oração que ele fala Pai nosso que estás no céu. Ele está falando do Pai dele e do nosso Pai. Ele está falando para a gente chamar ele de Pai. Ele não é mais um Deus agora, ele é um Pai, embora ele seja Deus. A gente tem que respeitar dessa maneira. Mas se a gente olhar ele só como um Deus, a gente olha ele como algo inacessível, que a gente não vai alcançar. Mas a gente olha como Pai, o Pai está sempre em casa. O Pai, ele é amoroso. A maioria de nós teve relacionamentos importantes, assim, bons com os nossos pais. E quando você pedir alguma coisa para um pai, o pai faz o que o filho está pedindo. O filho pecou, fez alguma coisa errada, ele chega em casa, o pai fala assim: agora por causa disso eu vou te dar um câncer. Agora por causa disso eu vou quebrar tua perna. Um pai nunca faz isso. Um pai pode até dar uma chinelada ali, né? Embora tá proibido hoje até isso, né? A palavra fala. E a gente às vezes leva tão a sério isso que nem umas chineladinhas a gente dá ali. Então a gente às vezes está criando pessoas irresponsáveis, né? Mas não é isso que eu quero falar. Mas assim, se a gente não olhar a Deus como um pai, a gente não vai ter coragem de pedir as coisas para ele. A gente não vai olhar ele com esse amor. A gente vai olhar ele como uma liderança, como se fosse um presidente. O presidente está cuidando do país, só que você não tem acesso a ele. Agora ao pai você tem acesso. Mesmo que a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, o pai dificilmente vai te expulsar de casa. Ele vai ficar ali com você, vai te orientar, às vezes vai te dar bronca, vai te dar algum castigo, mas ele é pai, ele te ama. Agora, se o pai da terra, que é pecador, ama o filho, imagina o pai celeste, que é só amor. Ele nos ama, então que a gente aprenda a olhar ele dessa maneira, como um pai querido, como um paizinho querido. E Jesus como nosso irmão, porque a palavra fala que ele é o caminho. Você pode ver que na Bíblia fala assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é que ninguém vai a Deus. Deus, um monte de gente tem Deus. Se a gente for lá na Índia, lá aquele povo, lá, aquele monte de deuses lá, eles têm Deus também. Você vê o budista, ele tem Deus também. Você vê o macumbeiro, ele crê em Deus também. O espírita, ele crê em Deus. Todo mundo crê em Deus. Mas o Pai é só aquele que tem Jesus. Porque ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai a Deus. A Deus tem várias maneiras de chegar a Deus.
Mas ao Pai é só Ele, só Jesus. Jesus é o único caminho para chegar no Pai. Porque, na verdade, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia fala, a gente fala assim, eu sou filho de Deus. Você vai lá na rua, pergunta para todo mundo vai falar que é filho de Deus. Quem vai falar que não é filho de Deus? Só que não conhece nada, não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. E a gente só vai ser considerado filho de Deus, é o que a palavra ensina, quando eu aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Quando eu aceitar Ele de todo o coração, eu deixar Ele reinar na minha vida, que é o que a palavra fala, e eu confessar isso de boca, no meio de pessoas, aí sim Ele vai falar que por adoção nós vamos ser considerados filhos de Deus, através de Jesus, porque Jesus é o Filho unigênito. Então quando eu falo todo mundo é filho de Deus, não somos, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus, todos são criaturas de Deus. E quando a gente aceita Jesus ali, o Filho unigênito é Filho único. Só Ele é Filho de Deus. Mas através dele, Ele fala agora por adoção, nós somos feitos filhos de Deus. E irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. E Jesus está sentado ali com o Pai intercedendo pela gente. Independente daquilo que a gente fez, daquilo que a gente faz, Ele está lá para interceder pela gente. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito entre os mortos. E Ele está ali esperando a gente. E agora Ele deixa o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então quando Jesus vai morar com o Pai, Ele deixa Jesus para convencer a gente de todas as coisas. Então agora Ele mora dentro da gente. A partir do momento que a gente aceita Jesus ali como nosso Senhor e Salvador, Ele vai habitar dentro da gente. Ele habita no meu coração, Ele vai me convencer dessas coisas. Então agora eu sei quando o sangue está nos umbrais da minha casa. Eu sei quando o cordeiro está na minha mesa. Talvez o sangue está na porta, mas o cordeiro não está na minha mesa. Quando a palavra fala assim, quando a mulher adúltera peca ali, e ele fala, e aqueles homens querem apedrejar ela ali, Jesus falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Aí desde os mais velhos até o mais moço, eles começam a soltar pedra no chão, ninguém atira pedra nenhuma. Aí ele pega e fala para ela, cadê os teus acusadores? Quer dizer, às vezes a gente acusa, às vezes a gente está acusando alguém, e às vezes a gente também tem pecado ali. Então quem somos nós para acusar, né? Quem acusa na verdade é Satanás. Mas quem julga é o Senhor. Nós não podemos julgar ninguém. E ele fala para aquela mulher ali, vai e não peques mais. Teus pecados estão perdoados. Então quando Jesus vem na nossa vida, Ele perdoa nossos pecados. Só que Ele fala para não pecar mais. Então tem coisas às vezes que a gente fazia na nossa velha natureza que a gente não tem que fazer mais. Porque na verdade o que vai importar para Deus não é o que eu sou lá na igreja, mas é o que eu sou aqui na minha casa, o que eu sou no meu coração, o que eu sou quando eu estou sozinho, o que eu sou quando eu estou com a minha esposa. Quem sou eu? E quem é você? Quem é você quando está sozinho, quando ninguém vê? É esse que Deus vai contar. Tem uma passagem que o homem chama Jesus de bom, ele fala, não, peraí, bom é só o meu Pai. Porque para Deus só é bom aquilo que termina, quando está completo. Quando Ele fez a criação do mundo ali, quando Ele criava, Ele falava, haja isso. Ele criava e falava, no final do dia Ele viu que tudo era bom. Aí Ele criava outra coisa, criou os peixes, viu que tudo isso era bom. Aí quando Ele cria o homem e a mulher ali, que Ele termina ali no 6º dia, Ele fala, viu a criação dele, viu que tudo era muito bom. Então Ele considera bom aquilo que acaba. E por que Jesus falou que Ele não era bom ali? Porque Ele não tinha acabado a obra ainda. A obra dele só ia terminar quando Ele fosse morto naquela cruz ali. Que o sangue dele fosse derramado no chão da terra ali. Para pagar todos os nossos pecados. Agora, ali sim Ele seria bom. Então para Deus é isso. Bom é aquilo que termina. Não importa como você começou. Você pode ter começado muito bem e terminar mal. Não importa como você começou, importa como você termina. A gente começa numa santidade, começa tão bem ali, aí chega no final ali, se adultera, ou você faz alguma coisa ali e sai da presença do Senhor. Tudo aquilo que você fez até então foi perdido. O que importa é como você termina, como vai ser no teu último dia ali. Quando Jesus foi para a cruz ali, foi com 3 homens ali, com mais 2 homens ali, um estava caçoando dele, aí o outro pega e fala para ele, o que você está falando dele ali? Nós somos pecadores, mas aquele homem ali não fez nada. Aí ele fala assim, lembra de mim quando você entrar no teu reino.
Aí Jesus pega e fala, ó, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Então quer dizer, aquele homem foi em pecado. Se ele estava ali naquela cruz ali, fora Jesus, ele era pecador, porque pecado para estar na crime para cruz ali era coisa brava mesmo. Então quer dizer, era um pecador grave ali. E por causa de ter se arrependido ali e ter pedido para Deus levar ele para o reino dele, no último dia dele, ele foi para o reino dele. O problema para nós, a gente não sabe qual é o nosso último dia. Às vezes eu fico vou deixando. Ah não, depois eu corrijo isso, depois eu corrijo isso. Mas e se o meu dia foi essa noite? Então é isso, queridos. Eu queria deixar essa palavrinha para vocês, tá? E eu queria orar por você também, tá? Fecha teus olhos agora. Mas fecha de verdade os olhos agora. Eu não sei que ambiente você tá aí, se você tá num lugar tranquilo. Mas fecha teus olhos agora que eu quero orar. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu quero orar por cada membro desse nosso ministério, por cada filho, por cada um que tem nos acompanhado, cada um que está vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus eu quero profetizar. Eu quero profetizar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Eu quero profetizar esse cordeiro na mesa agora. Em nome de Jesus, para que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Para que esse vírus vá embora, para que esse vírus acabe e que o Teu nome seja glorificado no final de todas as coisas. Que nós possamos passar por esse mar em pés enxutos, como aconteceu com Moisés ali, que libertou aquele povo ali. Que a gente venha passar, porque a Tua palavra fala também que quando passares pelo fogo, não vai se queimar. Quando passares pelas águas, as águas não nos submergirão. Ele não fala se passares, mas quando passares. Então nós estamos passando agora por água, estamos passando agora por fogo. E que esse fogo não venha nos queimar em nome de Jesus. E que essa água que a gente tem passado agora não venha nos submergir em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar cada um. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar da tenda de cada um e mantenha a Tua sombra, Pai, na casa de cada um. Cuida da saúde dos Teus filhos, Pai. Eu quero profetizar cura também, aqueles que estão com gripe, aqueles que estão com dor de alguma coisa. Se você está com dor em algum lugar, queridos, coloca a tua mão no celular agora, porque o mesmo Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está aí. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então coloca a tua mão no celular agora e recebe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai. Eu declaro a cura sobre a vida dessa pessoa, Pai. Eu declaro a cura, eu declaro a cura instantânea agora, Pai. Que toda dor venha desaparecer agora no nome de Jesus. Que toda dor venha sumir agora no nome de Jesus. Toda enfermidade venha cessar agora em nome de Jesus. Toda febre, se há febre, que ela venha passar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem um filho que está com enfermidade, ele está aí perto, pega na mão dele agora também. E essa mesma unção, esse Espírito que está sobre nós, venha sobre ele agora e venha tomar eles agora, da cabeça à planta dos pés agora, e que essa unção venha se apegar aos ossos, e toda enfermidade agora bata em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade agora caia por terra em nome de Jesus. Que haja cura por completo na casa desses filhos agora, Pai. Eu quero declarar a bênção sobre cada um em nome de Jesus. Venha o Teu reino, que haja um alinhamento agora, que esse tempo agora de tribulação seja um tempo agora para que haja um alinhamento. Eu oro para que venha um alinhamento sobre a vida de cada um. Que esse nosso povo agora não venha se desviar e quando a gente voltar ao normal, aos cultos normais, que todos estejam firmes com o Senhor. Que não seja um momento agora de desviar, que não seja um momento agora de fraquejar, mas que seja um momento agora de comer o cordeiro em casa. Come o cordeiro em casa, queridos. Leia a palavra de Deus. Aproveita esse momento agora. Tá? É claro que é um momento difícil. Eu mesmo aqui, a gente sem trabalho. É difícil você ficar tranquilo sem trabalho. Porque sem trabalho não tem renda. Mas esse povo que saiu lá do Egito também, embora eles tenham saído com ouro, porque deram muito ouro para eles, não tinham um mercadinho para eles comprar nada. Eles tinham que comer do maná que ia ter de manhã, no outro dia. E a palavra ainda falou para eles não guardar nada para o outro dia. E aqueles que guardaram no primeiro dia, no outro dia tinha dado bicho.
Então que a gente aprenda a comer do maná. Talvez você está aí na tua casa agora, desesperado, meu Deus, não vai ter nada para comer amanhã. Mas, querido, se você tiver com o cordeiro na mesa, você vai ter sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá? E se você viu o vídeo até o final, dá um amém ali pra gente saber que você tá vendo, pra saber que você tá fazendo parte desse corpo ainda, tá? Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo, nós somos membros de um corpo. E os membros, eles têm que estar ligados um ao outro, tá? O membro separado, ele morre. Ele tem que estar grudado no corpo. Ele tem que estar grudado na cabeça, que a cabeça é a vida do corpo. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.